Olá galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault, que tem o subtítulo O Nascimento da Prisão. É uma obra importante desse filósofo francês contemporâneo e eu espero que a editora Voz aí mande pra mim um dinheirinho aí, que o negócio aqui tem que melhorar. Vamos lá. Então, a editora Voz lança esse livro, né? Vigiar e Punir, e tem uma capa bonita, né? A leitura é boa, a tradução é muito boa também. Eu espero poder aqui dar 10 características da obra, segundo não só o Foucault, mas passando por Freud e outros pensadores contemporâneos. Bom, a primeira característica que eu posso dizer sobre essa obra maravilhosa Vigiar e Punir tá nesse tópico 1 aqui, ó. O corpo como instrumento de poder, tá? Análise de Foucault e Freud, tá? Então, em relação à visão, né, de Foucault a respeito da prisão, nós temos aí uma noção que observa o controle, né, do corpo no sistema punitivo, que pode ser discutido à luz tanto da teoria freudiana, que eu quero aqui ressaltar, em que nós temos aí o corpo como um locus do inconsciente. O que seria locus em latim? Locus é lugar, tá? Então o corpo ele tem um lugar. É isso que Freud, na minha concepção, né, desse vídeo de hoje, é essa ideia que eu posso tirar, tá? Então esse corpo ele está no inconsciente, esse locus está no inconsciente, né? Na medida em que nós entendemos, né, de acordo com Foucault, que o corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso, nós, dentro dessa concepção de Vigiar e Punir de Foucault, entendemos que o poder exercido, né, no corpo do prisioneiro, ou no prisioneiro de modo geral, ele vai moldar o comportamento corporal, né? Então isso aí é fato, né? Mas quais seriam as implicações, né, psíquicas dessa vigilância, né? Freud ele vai observar que o ego é antes de tudo um ego corporal, né? Não é apenas um ser superficial, mas é ele próprio a projeção de uma superfície, tá? Então, quando nós analisamos esse ponto de vista, né, da teoria da personalidade de Freud, nós entendemos isso como o ego e o id, né? Então, nós temos aí dois elementos importantes, né? O lugar e o impulso, né? Aquilo que é mais profundo, aquilo que é o id, né? Você entende da forma como você entendeu o id. Eu sempre tenho falado sobre o id, o ego, o superego nos meus vídeos. Mas o ponto aí para a gente poder entender, né, essa relação do corpo como instrumento de poder é essa análise, né, que nós temos de Freud. Que por sinal, Jacques Lacan ele vai entender o inconsciente, que é aquilo, né, que está estruturado como uma linguagem, e o corpo é o texto no qual essa linguagem é inscrita, tá? Então, nos escritos de Lacan, nós conseguimos aí observar isso, tá? Então, fica bem claro. Segundo ponto que eu quero levantar sobre a obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault: a disciplinarização do sujeito e o superego freudiano, tá? Então eu quero levantar esse ponto. Por quê?
porque eu observo, né, dentro desse tópico, a construção individual do disciplinado em Foucault, tá? E a formação do superego em Freud, tá? Então, como as normas sociais estão internalizadas, gerando culpa e autocontrole, tá? Isso é uma questão bem interessante, né, nessa obra Vigiar e Punir de Foucault, que Freud vai também falar nela, né? Mas Foucault, acima de tudo, ele vai dizer que a disciplina fabrica indivíduos. Ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e instrumentos de seu exercício, tá? Então a obra de Foucault, isso aí é um trecho de Vigiar e Punir, é bem clara em relação ao que ele quer tratar em relação a essa disciplinarização, né, do sujeito e o superego freudiano. Da mesma forma, né, Freud, o que ele vai entender, né, sob o ponto de vista da psicanálise? Que o superego ele representa os valores e normas da sociedade, exigindo do ego um comportamento moral e adequado. Tá? Então, esse comportamento moral e adequado que aparece lá, o mal-estar na civilização, ele vai estar, né, aí dentro dessa norma, dessa grande norma, né, que é esse superego. Por outro lado, né, eu vou aqui citar outros, né, que podem aí ajudar. Eu vou falar do Jurandir Freire Costa. O que Jurandir Freire ele fala, né, quando nós temos essa questão norma, né, dentro dessa obra Vigiar e Punir? O que ele pode contribuir aqui, né? Então, assim, pelo que eu me lembro, ele fala o seguinte, ó: a disciplina moderna é introjetada, né, e ela conforma, né, subjetividades que vigiam a si mesmas, tá? Então, essas ordens, né, essa ordem, né, essa disciplina moderna, essa ordem médica, né, essa norma familiar é muito superego, né? É muito superego freudiano, tá? Continuando, nós temos aí 3. Punição, culpabilidade e o complexo de culpa em Freud. Então, é uma outra questão que eu levantei, tá? Então, essa outra questão que eu levanto dentro dessa obra, ela trata a seguinte questão. Vamos dizer assim, a grande questão está aqui, ó. Como o conceito de punição em Foucault pode ser relacionado à culpa freudiana, ao sentimento de culpa, tá? Onde o crime e a punição são expressões, né, né, de desejos, né, inconscientes reprimidos, tá? Então aí você já parte, né, para outras questões interessantes, né? Por exemplo, da mesma maneira, Foucault, em Vigiar e Punir, vai dizer assim: a justiça não toma mais o corpo como alvo, mas a alma, as atitudes, né? As atitudes, os comportamentos, né? Então, o que é a justiça? É isso, né? A justiça, ela está além do corpo, né? Ela transcende, né? Se pegando assim uma visão, uma questão nietzschiana de transcender, né? Essa questão do transcender, tanto em Kant, em Nietzsche, né? Isso que transcende, né? Isso que transvalora, né? Nietzsche falava da transvaloração, né? Está muito além do corpo. O corpo é o limite, né? Aquele limite platônico, né? Então esse limite platônico ele precisa de liberdade, né? E ele não encontra. E a questão de Vigiar e Punir vai muito além disso. Não adianta você sair como um neoplatônico, achando que se eu tirar o meu corpo da reta, vai dar tudo certo. Não, mesmo se você tirar o corpo da reta,
a questão da vigilância e da punição vão atingir a alma, vão atingir as atitudes e os comportamentos, né? Então, está além dessa questão real, né? Está além do real, né? E atinge até o irracional. Eu acho que essa é a proposta, talvez, né, de Michel Foucault, quando ele fala em vigilância, em vigiar e punir, em punição, vigilância, punição, vigiar e punir. Freud, ele pensa o seguinte, ó: a culpa inconsciente é a expressão da ambivalência entre os impulsos de amor, né, e destruição. Tem uma obra dele muito famosa chamada Totem e Tabu, em que ele fala sobre isso, né? Ele cita dessa forma aí, tá? Então, Freud, ele vai bater de frente com Foucault na medida em que o seu conceito de inconsciente, ele vai ganhando forma, né? Vai se projetando, tá? Então, essa culpa inconsciente para Foucault, ela é vigiada também, né? Ela é punitiva, ela é punível. Então a punibilidade, tá? Que está muito mais acima do que a ideia de culpabilidade, né? E esse complexo de culpa freudiano aparecem lá, estão muito além disso, né? Totem e Tabu discute isso, né? Discute a culpa inconsciente, né? O sentimento de culpa é algo que causa dor, pode causar até desespero, né? Então Freud, ele vai analisar dessa forma, vai observar, né, que há aí uma expressão, né? Há uma forma de se chamar, né, de ambivalência. Vamos dizer assim, né? Algo que é ambivalente, que vale para as dois ângulos, né? Fica meio que sem saída, né? Então, essa questão ambivalente, que está diretamente relacionada à culpa, né, individual, que é inconsciente, está entre esses impulsos, né? Aí você tem a questão da pulsão, né? Impulsos de amor, aí é o id, né? E destruição, é totalmente inconsciente aí, né? Então Totem e Tabu, ele discute isso, né? Por outro lado, aí nós temos Maria Rita Kell, né? Que ela vai, assim, numa obra chamada O Tempo e o Cão, né? Vamos chamar assim, um texto, né? Um texto bastante interessante que ganha um status de obra, né? Ela vai dizer que a Maria vai dizer o seguinte, que a moralidade imposta, ela reprime não apenas os atos, mas também as fantasias, gerando um estado constante de culpa. Então essa culpa, ela é permanente, ela não passa, né? Então a moralidade causa isso. Essa moralidade é o superego, é a moralidade do superego, é a lei, né? Pode se chamar até por Lacan a lei do pai. Então essa lei, né, lacaniana, lei do pai lacaniana, ou esse superego freudiano, justamente quando se impõe, né, a moralidade, né? Então a moralidade projetada sobre o indivíduo recai sobre os atos, né, as fantasias, né? E isso vai gerar aí uma opressão sobre ele muito grande, né? Uma repressão, digamos assim. Essa repressão, ela gera um estado de culpa constante, segundo a Maria Rita Kell, tá? Nessa obra aí maravilhosa, O Tempo e o Cão, tá? Então, espero ter conseguido analisar esses três, né? Agora vamos ver o 4 aí. 4. O panótico como símbolo do olhar psicanalítico, né? Então, esse panótico, até melhor dizendo, o cyberpanoticismo, né? Não só o panótico, que é o de Jeremy Bentham, mas o cyberpanoticismo de Foucault,
ele pode ser comparado com a observação psicanalítica também, né? Um olhar que vai justamente revelar e controlar o sujeito, tá? Então essa ideia, né, que eu tenho aqui sobre o cyberpanoticismo ou panótico de Foucault gera para nós também uma discussão sobre a vigilância interna do superego, né, versus a externa, que são as instituições, né? No Brasil, será que eu posso chamar de instituições democráticas realmente? Então essas instituições, elas têm uma vigilância externa sobre o sujeito, sobre o indivíduo, tá? Então, quando nós entendemos Foucault nessa obra Vigiar e Punir, que tentando conceituar o panótico ou o cyberpanoticismo, são duas coisas diferentes. Estou falando que panótico é uma coisa, cyberpanótico é outra. Talvez o panótico não exista mais para nós hoje. Hoje existe para nós o cyberpanoticismo, tá? O cyberpanoticismo é toda essa informatização, né, da vigilância, é toda essa tecnologia, agora incluindo até a inteligência artificial, que pode, de repente, eu não sei, trabalhar para vigiar e punir também. É tudo que há de mais moderno, né? Há um grande filósofo e professor da UFMG que ele fala sobre o cyberpanoticismo, né, comparando, né, com um panótico, né? Então, o panótico, ele é o diagrama de um mecanismo, né? Assim podemos dizer, assim chamado, né? Esse mecanismo de poder reduzido à sua forma ideal. E isso que Foucault vai trazer para nós, né? Na sua obra Vigiar e Punir, tá? Então, o panótico é o diagrama, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Que isso é mecanismo, né? E mecanismo de poder e controle, né? Que atinge aí uma forma ideal, vamos chamar assim, tá? Freud, por outro lado, o que ele vai pensar, né? Se a gente pegar aí o id e o ego e o id, vamos partir do ego e o id. Onde quer que eu vá, descubro um ser já ali presente, o superego, né? Então o superego, ele está em todas as direções, todas as partes dessa prisão, desse mecanismo de poder e controle, né? Que é o cyberpanoticismo hoje, e é o panótico lá em Foucault também. Panótico ou cyberpanoticismo, tá? Então, como que seria, por exemplo, Lacan, né? Como é que Lacan pensaria esse quarto ponto que eu estou levantando aí? A última menção, eu posso me lembrar de uma obra que está lá, uma frase que está lá em Escritos, né, que diz assim: o olhar é algo que é da ordem do desejo e da falta, um elemento fundamental na constituição do sujeito. Então, o olhar em Lacan vai exercer a mesma questão que está lá no panótico. O que a palavra panótico significa? Pan é o todo, ótico, olhar, visão. Então, digamos aí que nós temos um local em que você, estando ali dentro, você é vigiado. A vigilância é permanente. É como se você fosse grampeado, tivesse seu telefone grampeado, seu número grampeado, o seu celular grampeado. E o que você está fazendo, alguém está vendo. Isso é o panótico. Isso é o cyberpanótico, né? Isso é o cyberpanótico. Panótico, vamos chamar algo assim mais humano, né? É menos tecnológico. O cyber é muito mais tecnológico, né? Então isso é uma violência muito grande, que vai contra as diretrizes mais fundamentais da liberdade humana, né? Constitucionalissimamente, a gente tem que entender
que jamais isso pode ser permitido, jamais pode ser permitido que alguém tenha a sua liberdade cerceada por causa de alguém que esteja tomando a sua liberdade, né? Usurpando o seu direito de exercer a sua liberdade, porque a liberdade é algo constitucional, né? Então, esse olhar, né, ele está na ordem do desejo e da falta, né? Ele é um elemento, ele é algo fundamental, essencial, né, na constituição do sujeito. Isso para Lacan, né? Lacan acaba até assim, aparentemente quem lê, quem entende essa frase, pensa que entende, né? Acha que entendeu, ou superficialmente vai acreditar assim, poxa, ele está concordando com o panótico. De certo modo, sim, né? De certo modo, sim. O olhar, o vigiar e o punir é o olhar. Se eu vejo, eu puno. Não há ninguém perfeito nesse mundo. Ou há. Perfeito só Deus. Não é isso? Então vamos lá ver a quinta questão aí. A quinta questão diz assim, ó, a prisão como espelho do inconsciente. Perspectivas de Foucault e Lacan. Né? Olha que interessante. Né? Então, como a prisão em Foucault reflete uma estrutura psíquica onde os mecanismos de repressão e controle se assemelham aos processos do inconsciente lacaniano, né? Então, para a gente poder entender essa questão, a gente tem que entender Freud, né? Também, mas assim, o que Foucault ele vai falar sobre isso? Foucault ele vai falar o seguinte, que a prisão deve ser um instrumento para a transformação dos indivíduos, segundo a sua obra Vigiar e Punir, tá? A obra ela busca entender o que é a prisão, né? Entender o que é a essência da questão, né? Por que o indivíduo está ali, né? Ele está ali para se corrigir ou ser corrigido, né? De acordo com as leis, né? Então essa prisão é na verdade o castigo. A prisão é o castigo, é onde a pessoa paga pelo crime que ela cometeu. Foucault está dizendo isso, né? Então essa prisão ela deve ser um instrumento, né? Um instrumento para quê? Para que haja a transformação individual. Senão o indivíduo não vai mudar nunca, né? É isso que é refletido, né? Nesse olhar em que nós temos uma prisão, né, que pode ser comparada aí a um espelho do inconsciente, né? Das perspectivas, né, de Foucault, de Foucault e Lacan são essas. Mas vamos entender, Lacan ele vai dizer na sua obra O Seminário que o inconsciente é a prisão do sujeito, estruturado pela linguagem e os significantes que o aprisionam, tá? Então, o inconsciente é isso, né? O inconsciente lacaniano é uma prisão do sujeito. Anteriormente eu falei sobre a questão da culpa, a culpabilidade, né? O sentimento de culpa é a pior coisa que tem para o indivíduo, o sentimento de culpa. Muitos vão procurar um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista para justamente se livrarem desse sentimento de culpa. Às vezes está internalizado, somatiza, vira até patologia, vira doença, não só mental, mas física, né? Porque isso causa dor, causa sofrimento. Claro, tem dores muito maiores, mas isso é uma dor, sentimento de culpa, né? Ele fica onde, sentimento de culpa? Ele fica no inconsciente. E isso acaba, né, estando dentro de cada um ali, preso, né? Não vou dizer assim, nem numa visão platônica, né? Mas numa visão lacaniana, esse inconsciente é a própria prisão, né? Freud ele não vai dizer que o inconsciente é a prisão, mas Lacan ele vai dizer, né?
E esse inconsciente, que é a prisão do sujeito, subjetiva, essa prisão subjetiva, né, do sujeito, subjetivo do sujeito, ela é estruturada pela linguagem, tá? E esses significantes que o aprisionam também. No seminário é bem claro isso em Lacan, né? Início da Silveira. Eu tive estudando Início da Silveira um tempo, né? As imagens do inconsciente. Início da Silveira, ela tem umas frases bem bacanas, né? Uma delas é o seguinte, que o inconsciente se manifesta como um cárcere. Ela vai, assim, falar igualmente, da mesma forma que Lacan, né? Eles vão concordar aí nessa citação, tá? Então, vou repetir. O inconsciente se manifesta como um cárcere. Cárcere é prisão. Mas também pode libertar através da arte e da expressão simbólica, né? Então, essa questão artística que a Anísia Silveira faz com as pessoas que têm doenças mentais, né? Essas pessoas que sofrem de patologias, elas, na sua mente, elas acabam guardando aquilo que precisam extravasar. Muitos até se curam, muitos até se sociabilizam novamente. Por quê? Porque a arte, ela é a expressão simbólica, né? A arte é a expressão, né, que Lacan chama de simbólica ou de simbólico, que faz com que essa alma, né, transvalore, essa alma transcenda, essa alma venha a trazer, desse inconsciente, né, vai pro, né, na primeira tópica, vai pro pré-inconsciente, então chega à tona e vai pro ego. Então você tem um resgate ali emocional, intelectual, né, muito grande. O intelecto é importante. Já dizia São Tomás de Aquino, Spinoza, que analisam muito isso, né? O intelecto, a relação do intelecto com o sujeito, né? Descartes, ele também trabalha o conceito do intelecto, tá? Mas sem fugir, vamos partir para o próximo ponto. O sexto ponto aqui, ó. Biopolítica é a psicanálise de Jurandir Freire Costa, tá? Então eu quis levantar esse ponto. Então essa conceitualização, né? Essa concepção, melhor dizendo, né? Conceitualização, não, essa concepção de Jurandir Freire Costa mostra para nós que a biopolítica de Foucault, que governa corpos e populações, pode ser analisada sobre o prisma do trabalho de Jurandir Freire, né? Ele pode trazer para nós isso, né? E sobre essa medicalização da vida. Por que nós vamos medicalizar? Às vezes não é necessário medicalizar. Às vezes é necessária terapia. Às vezes é necessário descobrir o que está no inconsciente, trazer à tona questões importantes que podem vir através do sonho, podem vir através da fala, né, dessa relação amigável com o paciente, com o cliente, com a pessoa que está sendo ali cuidada, né? Então, esse analisando que está ali diante do terapeuta, ele precisa descobrir isso, né? Ele precisa descobrir a si mesmo. Ele precisa desvendar a si mesmo, conhecer a ele mesmo. Ele precisa ter um certo cuidado, né? Seguir as leis, seguir princípios, normas, entender isso, né? Talvez filosoficamente seja possível, né? Isso pode ser levado de imediato. Essa conscientização é importante. Então, de certo modo, isso afeta a subjetividade, né? Essa questão que eu já vi alguns especialistas, um deles é o Palomba, né? O grande estudioso, psiquiatra,
forense, psiquiatra forense, ele diz num vídeo dele que há uma tendência de se medicalizar, né, dentro da psiquiatria. Por que medicalizar o paciente? Por que medicalizar? Então, às vezes, o problema pode ser psicológico, né? Pode ser psicopatológico, vamos chamar assim, né? Acho que ele até usa esse termo, psicopatológico. Então, a gente precisa analisar, buscar, compreender, né? Se você assim acha que eu estou falando besteira, você deixa lá nos comentários, me corrija, né? Deixa lá uma questão que possa ser discutida, quem sabe no próximo vídeo. Então, o 7 aí, né? O poder punitivo e a pulsão de morte em Freud, né? Assim, a gente precisa compreender, né, como é que isso funciona, né? Como eu falei, assim, quando eu falo em biopolítica, né, eu estou querendo dizer o seguinte, que dentro da biopolítica se administra e se regula a vida através da normalização dos corpos e da população, né? A história da sexualidade é bem clara, né? Então, essa biopolítica, ela aparece em Freud, né? Da mesma forma que o Jurandir, né? Essa biopolítica, ela está também nesse poder punitivo e nessa pulsão de morte, né? Então, a morte está presente, infelizmente, né? Mas isso se sabe que está dentro da prisão também, né? Até se acredita que ali o indivíduo vai se tornar uma outra pessoa, né? Há essa ideia, né, de que quando o indivíduo é punido, ele é uma nova criatura, né? É uma questão punitiva, parece até uma regra religiosa para ser seguida, né? Um preceito religioso, né? Freud, ele discute muito isso, mostrar, né, na civilização, porque quando ele fala de civilização, ele diz assim: a civilização está constantemente a serviço da repressão dos instintos. Tudo é repressão, né? Quando se fala em civilização, está se falando de serviço de repressão dos instintos, tá? Então, esse biopoder, como eu falei antes, esse biopoder, ele é transformador, né? Jurandir Freire Costa já diz isso. O biopoder, ele transforma o indivíduo em objeto, né, de intervenção e controle, especialmente através da medicalização, como eu falei antes aí, tá? Mas nós temos esse poder punitivo, né, que em paralelo tem aí a ideia da pulsão da morte em Freud. Então, a ideia de pulsão de morte em Freud, ela pode ser explicada como o poder disciplinar, né, e a punição que podem estar associados, né, à pulsão de morte freudiana, né? Muito se discute sobre o poder disciplinar. O poder disciplinar, ele é um poder que vem acompanhando a civilização em várias etapas, né? Desde que o mundo é mundo, nós temos um poder disciplinar. E isso é discutido como um desejo, né? Desejo pelo quê? Pela destruição, né? Que pode se manifestar em práticas. Que práticas são essas? Práticas punitivas, né? Então, por exemplo, Foucault, né, ele vai dizer assim, que o poder exerce mais e mais sobre a vida do que sobre a morte. Tem mais poder sobre a vida do que sobre a morte. Morreu, acabou, mas a vida, ela há muito mais do que se punir, né, um indivíduo. E o que Freud vai dizer? Para a gente bater aí em Foucault com Freud. Ele vai dizer assim, que o objetivo de toda a vida é a morte, né? Além do princípio do prazer. Ele fala isso. Freud, na obra Além do Princípio do Prazer, ele vai dizer isso. O objetivo de toda a vida é a morte, né? E temos também um grande estudioso de filosofia, que é o Vladimir Safatler, na sua obra Grande Hotel Abismo, que ele vai dizer nessa obra que a pulsão de morte é a forma mais extrema
de resistência contra a lógica do poder que se impõe, tá? Então nós temos aí 3 questões a serem discutidas aí: Foucault, Freud e Vladimir Safatler, né? Os 3 aí discutindo essa questão, né, sobre a pulsão de morte, tá? Vamos pro 8 aí. 8, olha lá o 8. O 8 diz assim: a criação do criminoso e o inconsciente social. Em Vigiar e Punir, Foucault discute a criação do delinquente pela sociedade, tá? Então, essa questão do delinquente na sociedade, ela está relacionada com a ideia do inconsciente coletivo, que reforça estigmas, né, e identidades marginais, utilizando o pensamento de Freud e da psicanálise brasileira, tá? Então nós temos muito isso, tá, na sua obra. Para o vídeo não ficar extenso, tá? Eu vou dar um pulinho aqui. Eu só vou dizer o seguinte, que Freud, né, ele observa Foucault. Foucault ele vê o delinquente, que ele chama de produto de uma maquinaria punitiva que controla, tá, e vai categorizar comportamentos. Isso está lá em Vigiar e Punir, que é a obra que nós estamos observando hoje. E Freud vai dizer que o nosso inconsciente está ligado aos impulsos primitivos que muitas vezes são, né, criminalizados pela sociedade, o totem tabu, tá? 9, nós temos aí a ressocialização e o processo de sublimação. Então, a ideia de ressocialização nas prisões e sua ligação com o processo freudiano de sublimação. Eu falei isso anteriormente. Há na prisão uma ideia de que o indivíduo ele vai retornar, ele vai voltar à sociedade, porque ali morreu aquele indivíduo antigo que é quem comete o delito, né, o criminoso. Ele é punido, né? Ele é vigiado constantemente também, para que não fuja da prisão. E essa punição, ela é por causa das regras também, tá? Mas como que a disciplina forçada transforma a pulsão em conformidade social? Nós podemos observar isso, né, quando nós temos, por exemplo, né, a ideia é que Foucault vai dizer que a prisão deve ser não apenas punitiva, mas também corretiva, né, com o objetivo de transformar o delinquente. Então, se o delinquente ele é preso e ele não é transformado, acabou. Então, ele precisa ser transformado. E Freud ele vai dizer que a sublimação é um processo, né? Esse processo é aquilo que vai transformar impulsos sexuais ou agressivos em atividades socialmente aceitas, né? A gente, quando entende isso, a gente entende como um mecanismo narcisista. Então é a introdução ao narcisismo. Quando a gente entende a sublimação, a gente está entendendo narcisismo, a gente está entendendo impulsos sexuais, né, ou impulsos agressivos também, tudo lá do id, né? O id traz tudo isso, né? E esse id que está lá internalizado lá dentro do indivíduo, né, no seu inconsciente, tudo isso que está ali guardado, a prisão ela entra como uma sublimadora, ela purifica esse indivíduo, né, como se fosse um processo catártico, né, platônico. Durval Marcondes, o que ele fala, né? Durval Marcondes diz assim, ó: a educação e a ressocialização são formas de sublimação do instinto que ajudam a canalizar a pulsão para o bem-estar social, psicanálise e educação, né? A obra dele é maravilhosa. Bom, para fechar aqui, senão esse vídeo vai ficar extremamente longo, última questão: a repressão sexual e poder disciplinar. Foucault, Freud e Maria Rita Kell. O que eles vão dizer juntos, né? Qual a questão que vai ser levantada aqui por mim? O controle dos corpos em Foucault pode ser aprofundado pela análise de repressão sexual em Freud. Maria Rita Kell, né, psicanalista brasileira, explora o papel da repressão no contexto da moralidade e do controle social, né? O controle social é muito importante, né?
eu vou dizer assim, talvez entenda-se que há uma prisão que todos os indivíduos seguem, que a sociedade segue, que todos nós seguimos. A gente não pode sair desse papel que é imposta por ela. Ela impõe papéis, impõe comportamentos, verdades, leis, né? A moralidade, a própria repressão, a própria moralidade, superego, né? Então, é uma discussão muito interessante. Mas Foucault, ele leva esse discurso sobre a sexualidade, que foi uma das principais técnicas de controle e dominação dos corpos. Como é que eu vou dominar um corpo, né? Então esse discurso sobre a sexualidade, que está lá na história da sexualidade, ele vai aparecer como um princípio técnico, né, de controle e dominação dos corpos, tá? Isso em Foucault. Agora, Freud, o que ele fala em Mal-Estar na Civilização? Que a civilização depende da repressão dos instintos sexuais, e essa repressão gera o quê? Neurose. Por isso que as pessoas são neuróticas. E a neurose nunca foi tão grande hoje, atualmente, contemporaneamente. Então esse mal-estar, esse surgimento do mal-estar, ele gera nas pessoas o quê? Repressão gera mal-estar. Repressão gera neurose. Freud vai dizer isso, né? A Maria Rita Kell, ele vai dizer um pouco parecido com Freud. Ela fala assim que a repressão sexual é uma das formas mais eficazes de controle social, transformando o corpo em território de poder, deslocamento do feminino. Ela fala isso, né? Então é bem claro isso, beleza? Então é isso, né? Chega por hoje, tá ótimo esse vídeo, já ficou um pouco longo, extenso. Eu espero que você goste, né, do que você assistiu, gostou do que você assistiu. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e até o próximo vídeo. Valeu, fui!